Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nesta manhã e nos acompanhe por todo o dia. Hoje, dia 4 de abril de 2021, e em continuidade ao tema Viver com Fé e Sabedoria, o nosso estudo de número 13 apresenta uma reflexão sobre prudência. Nesta série de estudos, tivemos uma unidade com 6 estudos sobre viver com fé. Agora nós estamos no 7º e último estudo da unidade 2, que é viver com sabedoria. Assim, estamos preparando o nosso entendimento para, a partir do próximo domingo, entrarmos na unidade 3, que abordará sobre ser igreja com fé e sabedoria. Mas antes, finalizando então a unidade 2, vamos tratar sobre a prudência. E o texto base proposto está em Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 8. Esse texto fala daquele que é sábio e executa o bom procedimento, do qual obterá um resultado de prosperidade sobre a sua forma de agir. Lembro que, ao final da sua revista, nós temos leituras sugeridas para a semana. Recomendo fazer a leitura destes textos antes de prosseguir. Certamente eles vão acrescentar um melhor entendimento da nossa reflexão. Os textos são de Provérbios 18, 9, Provérbios 16, de 1 a 3, Salmos 37, versículos de 3 a 6, Provérbios 21, 5, Lucas 14, 28 a 32, 2 Coríntios 12, 9. Estes textos são apenas alguns dos vários conselhos que a Bíblia traz para nós. Reconhecemos que agir com prudência é agir com cuidado para que os nossos objetivos sejam alcançados e não haja comprometimento do resultado. Segundo o dicionário, prudência é uma virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos. É também o que nos leva a conhecer e praticar o que convém. Ter prudência é ter cautela, ter precaução, é calma e reflexão ao tratar de assunto complicado ou delicado. É ponderar e ter sensatez diante de algo que não temos domínio. Nós lemos em Provérbios 14, 15, capítulo 14, versículo 15, o seguinte: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Prudência e sabedoria são 2 temas que percorrem com bastante intensidade o livro de Eclesiastes. Por diversas vezes, o autor apresenta conselhos práticos sobre a vida e sobre como aproveitá-la. Bem, antes de prosseguir, vamos ver um vídeo falando um pouco sobre prudência, onde são apresentados alguns conceitos importantes. Vamos lá. Você é uma pessoa prudente? Hoje, na Casa das Virtudes, nós vamos tratar exatamente da virtude prudência. Toda vez que se pensa na prudência, associa-se a prudência à sabedoria, à introspecção e ao conhecimento. Quando se pensa em termos de sabedoria, pensa-se naquilo que é próprio do significado da prudência. Ela vem do latim prudentia, que significa previsão e sagacidade. Ou seja, a pessoa prudente assemelha-se a um bom jogador de xadrez. Ele antecipa a jogada do seu adversário para que o planejamento da sua ação seja melhor possível. Mas a prudência também se associa com a introspecção.
que é introspecção? É a capacidade que a pessoa tem de pensar primeiro a sua ação para depois efetivamente agir. A pessoa que age introspectivamente falando, ela avalia o seu espaço em volta e a partir daí estabelece qual vai ser o sentido da sua ação. E isso é tremendamente importante. A prudência está associada também ao conhecimento. Ou seja, antes de eu tomar qualquer atitude, eu tenho que saber o que se passa à minha volta. O conhecimento, no caso da ação bem-sucedida, é tremendamente importante. É por isso tudo que a prudência é também considerada uma das virtudes cardinais, ou cardeais, ou essenciais. É uma daquelas virtudes em torno das quais todas as outras giram. E isso faz da prudência uma virtude tremendamente especial. É a virtude da vida prática por excelência. Os dilemas do cotidiano, quando nós vamos resolvê-los, devemos fazê-lo a partir de uma atitude prudente. E tem um detalhezinho a mais que é muito importante. Em geral, a pessoa prudente é uma pessoa ponderada, o que significa que a sua ação é uma ação, via de regra, equilibrada. O prudente, como eu falei antes, ele pensa primeiro e age depois. Ou seja, a sua ação é cautelosa, visando sempre o bem-estar das pessoas à sua volta, o que faz a prudência uma das virtudes morais por excelência. Bem, o vídeo tem um conteúdo importante que já vamos falar sobre isto. No livro de Eclesiastes, temos passagens falando sobre sabedoria e tolice ou insensatez. Certamente, apoiar-se na sabedoria para o agir diário, principalmente nas questões mais complicadas, é algo bom e prudente. Por outro lado, agir com insensatez ou tolice é armadilha para a alma. Provérbios 18, 7. Dá uma lida lá. A Bíblia apresenta vários exemplos de como a prudência produz bons frutos, mas também apresenta os resultados da imprudência. Vamos destacar dois exemplos que encontramos na Bíblia. O primeiro exemplo é de Abigail, esposa do tolo Nabal, quando soube que a sua família corria risco de ser destruída. Ela então agiu com temor e prudência e conseguiu reverter a situação. Ao passo que Nabal, por sua insensatez, sofreu duras consequências. Em 1 Samuel, capítulo 25, de 1 a 38, temos esta narrativa. O segundo exemplo, nós vemos na parábola das 10 virgens, contada por Jesus. Nós vemos ali a atitude das virgens sábias de se prepararem para o encontro com o noivo, e é elogiada, ao passo que as virgens insensatas são reprovadas pela falta de prudência. Nós vemos a narrativa em Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Estes e outros exemplos bíblicos apontam não somente para o cuidado com a vida espiritual, mas para a vida como um todo. Por isso, tantos conselhos a respeito de deixar a insensatez e procurar ser uma pessoa prudente diante das escolhas e desafios da vida. O vídeo que vimos apresenta a prudência como uma das 4 virtudes importantes. Prudência como a arte de decidir-se corretamente e não com base em interesses oportunistas, ou então em sentimentos ou impulsos vazios. Prudência tem a ver com a razão, ou seja, é uma resposta racional, equilibrada diante das situações. A prudência foi um conselho do próprio Jesus aos seus discípulos. Ela é um chamado para sermos atentos sobre a importância da astúcia diante dos perigos. Ser prudente diante do perigo ou das situações difíceis é agir com sabedoria. Saber recuar quando necessário ou então avançar quando preciso.
Pessoas de fé que são prudentes não abrem mão da razão e nem da dependência das orientações divinas, pois sabem que o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e que Ele age em nosso favor para que seus planos e propósitos possam se cumprir na nossa vida. O maior sinal de prudência é confiar e depender do Senhor em todas as situações. Agir com prudência implica em amadurecimento para saber lidar com as emoções. Prudência envolve o agir com a razão e não por impulsos diante dos problemas. Embora o título do estudo seja Um pouco de prudência não faz mal, nós podemos concluir que ela é uma ferramenta fundamental e que nós não devemos desprezá-la. Deus nos dá a sabedoria. Deus nos dá a capacidade de agir. Deus nos dá excelentes ferramentas para serem usadas no dia a dia. Vamos pedir então que Ele nos ajude a conhecer cada uma dessas ferramentas e como utilizá-las para que sejamos homens e mulheres que conheçam os propósitos divinos e possamos andar nos caminhos do Senhor, permanecendo a fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Deus de graça e amor, primeiro queremos te render graças, pois hoje é um dia especial no calendário do universo. Nós lembramos da morte e o sacrifício de Jesus, que significam o seu grande amor por cada um de nós, mas lembramos com muito mais alegria que Jesus venceu a morte, ressurgiu dos mortos e, graças à sua vitória, também somos vencedores por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou, nós também podemos ter nova vida. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Nós te agradecemos também pela oportunidade que nos dá de meditarmos sobre a prudência e a necessidade de conhecermos melhor os conselhos que nos tem dado por meio da sua palavra. Queremos conhecer mais e agir de forma a viver para te servir com sabedoria, com graça e amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até domingo que vem.